Bem-vindos de volta ao Fragmentos da Verdade, onde escutamos os sussurros da luz interior. Estamos no episódio 2 da série Gnosticismo, a Gnose Esquecida, Fragmentos da Verdade Antiga. Se você assistiu ao primeiro, sabe que o gnosticismo é um caminho de conhecimento profundo, questionando o mundo como ilusão. Mas como sabemos disso hoje? Graças a textos perdidos, escondidos por séculos. Imagine, no deserto egípcio, em 1945, um camponês encontra jarros selados em uma caverna. Dentro, pergaminhos antigos revelam segredos que a igreja quis esquecer. Essa é a descoberta de Nag Hammadi, uma biblioteca gnóstica que mudou nossa visão da espiritualidade primitiva. Neste episódio, vamos à história real dessa revelação e aos mitos principais que esses textos contam. Não é só arqueologia. É um convite para conectar com verdades antigas. Vamos desenterrar esses fragmentos? A história começa em dezembro de 1945, perto da vila de Nag Hammadi, no Alto Egito. Um jovem camponês chamado Muhammad Ali Al-Saman estava cavando por fertilizante natural, sebak, em uma colina chamada Jabal Al-Tarif. Acidentalmente, ele acertou algo duro. Um grande jarro de cerâmica selado, de cerca de 60 centímetros de altura. Assustado, pois lendas locais falavam de espíritos, djinn, guardando tesouros, ele quebrou o jarro. Dentro, não ouro, mas 13 códices de papiro encadernados, com mais de 50 textos em copta, língua egípcia antiga. Eram manuscritos do século IV, cópias de originais do século II. Por que escondidos? Provavelmente monges cristãos os enterraram por volta do ano 360 d.C., após o bispo Atanásio de Alexandria condenar textos heréticos. Isso coincidiu com o estabelecimento do cânon bíblico oficial, excluindo visões gnósticas. Os textos passaram por mãos de colecionadores e contrabandistas até chegarem a estudiosos. Hoje, são conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi, 52 tratados, incluindo evangelhos alternativos como o de Tomé, o de Filipe e o apócrifo de João. Agora, os segredos. Esses textos revelam mitos gnósticos centrais. Um é o mito da criação diferente da Bíblia. No Pleroma, plenitude divina, há éons, pares de seres espirituais emanados do Deus Supremo, inefável e perfeito. Sofia, a éon da sabedoria, age sozinha por paixão ou curiosidade, gerando um aborto, o demiurgo, e Aldabaoth, um ser deformado e ignorante. Ele cria o mundo material como uma cópia imperfeita, proclamando: "Eu sou Deus e não há outro." Mas ele é cego à divindade superior. Outros textos falam dos arcontes, servos do demiurgo, que moldam Adão de matéria, mas Sofia insufla a centelha divina nele. E aqui entramos em um detalhe fascinante. Como Eva desperta Adão para a gnose, invertendo completamente o Gênesis bíblico. Nos textos como Hipóstase dos Arcontes, Codex II, e Sobre a Origem do Mundo, Codex II e 13. Adão é criado primeiro pelos arcontes, como um ser puramente material inerte e sem vida espiritual plena, como uma casca vazia deitada na terra, incapaz de se mover ou compreender sua origem divina. Então, os arcontes, vendo Adão imóvel, tentam animá-lo soprando seu espírito nele, mas falham porque seu espírito é apenas uma sombra falsa. É Sofia, ou sua emanação, chamada epinóia, o pensamento ou reflexão divina, quem envia uma força vital superior. No Hipóstase dos Arcontes, o espírito feminino desce e habita o corpo de Adão. Mas ele ainda permanece adormecido, preso na matéria. Os arcontes, então, criam Eva a partir da costela de Adão. Mas Eva não é uma ajudante submissa. Ela é a manifestação da luz espiritual superior, uma instrutora enviada para libertar. Quando Eva aparece, ela é a mulher espiritual que acorda Adão. Ele a vê e imediatamente reconhece sua essência divina. Uma citação-chave do Hipóstase dos Arcontes. A mulher espiritual veio até ele e falou com ele dizendo: "Levanta-te, Adão." E quando ele a viu, disse: "É você quem me deu vida. Você será chamada mãe dos vivos." Pois ela é minha mãe. Ela é a médica,
a mulher e aquela que deu à luz. Nesse momento, Adão desperta não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele nomeia os animais, mostrando domínio sobre a criação material, e percebe a ilusão do demiurgo. Mas os arcontes, enciumados, tentam controlar Eva. Eles a perseguem para semear sua semente nela, mas ela se transforma em uma árvore, símbolo da vida eterna, deixando apenas uma sombra que eles defilam. Isso destaca a pureza espiritual de Eva contra a corrupção material. Depois, a serpente, não maligna, mas uma instrutora enviada pela luz superior, incentiva Eva a comer da árvore do conhecimento. No texto, então o princípio espiritual feminino veio na serpente, a instrutora, e ensinou-lhes, dizendo: "O que ele disse a vocês foi: de toda árvore no jardim comerão, mas da árvore do reconhecimento do bem e do mal não comam." A mulher carnal disse: "Não só disse não comam, mas também não toquem nela, pois no dia em que comerem dela com a morte morrerão." E a serpente, a instrutora, disse: "Com a morte não morrerão, pois foi por inveja que ele disse isso a vocês. Antes, seus olhos se abrirão e virão a ser como deuses, reconhecendo o mal e o bem." Eva come primeiro, depois dá a Adão, e ambos têm os olhos abertos para a gnose, vendo a falsidade do demiurgo e sua própria centelha divina. No Sobre a Origem do Mundo, variações semelhantes. Eva é criada como Zoe, vida. Desperta Adão de um sono profundo imposto pelos arcontes, e juntos resistem ao controle material. Não listaremos todos. Focaremos em citações importantes de textos-chave que sussurram mitos cósmicos, revelações de Jesus e caminhos para a gnose. Para o estudioso, esses trechos são portais. Para a alma, ecos de luz. Vamos desenterrar esses fragmentos? A descoberta foi épica. Textos passaram por contrabandistas até estudiosos como James Robinson. Seu cerne: salvação pela gnose interior, não rituais. Agora, mergulhemos em citações de textos principais. Sinta como elas questionam a realidade e despertam a alma. Começamos com o Apócrifo de João, Codex II, 3 e 4. Revelação de Jesus a João sobre cosmologia gnóstica, o pleroma, Sofia e o demiurgo. Uma citação-chave: "Eu sou o Pai, eu sou a Mãe, eu sou o Filho, eu sou o Imaculado e Incorruptível." Isso revela a unidade divina, além de gêneros, convidando-nos a ver Deus como totalidade interior. Outra: "O tempo da dissolução virá. A primeira potência da escuridão descerá sobre ti. Não temas", e diz: "Eis que o tempo chegou." Um chamado à coragem no despertar. Próximo, o Evangelho de Tomé, Codex II. E 14 ditos de Jesus, sem narrativa, enfatizando gnose secreta. Famosa: "Quem busca não pare de buscar até encontrar. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre o todo." Outra impactante: "Reconhece o que está diante de teu rosto, e o que está oculto de ti se revelará. Pois nada há oculto que não se torne manifesto." Um convite ao autoconhecimento, ecoando: "Conhece-te a ti mesmo", de Delfos. Agora, o Evangelho de Filipe, Codex II. Sobre sacramentos como união espiritual. Citação: "Bendito aquele que é, antes de vir a ser, pois aquele que é sempre foi e sempre será." E a gnose une o que foi separado, destacando a salvação como integração da luz interior. O Hipóstase dos Arcontes, Codex II. Cosmologia sobre arcontes controlando a matéria. Trecho: "A serpente ofereceu sabedoria." Jesus continua esse papel: serpente viva, libertador, despertador. Invertendo o Gênesis, vendo a queda como despertar. Sobre a origem do mundo, Codex II. 13º, mito da criação. Citação: "O reino do Pai é como um homem que quis matar um homem poderoso. Em sua casa sacou a espada e a cravou na parede para testar sua força." Alegoria de preparação espiritual contra ilusões. O Evangelho da Verdade, Codex I, 12, sobre revelação divina. O Evangelho da Verdade é alegria para aqueles que receberam a graça. Reconhece o que está em tua vista
e o que está oculto se tornará claro para ti. Finalmente, Trimórfica Protenoia, Codex 13. Pensamento divino em 3 formas. Eu sou o pensamento da Protenoia. Eu desci ao mundo das sombras para trazer luz, enfatizando descida divina para a salvação. Esses trechos capturam a essência, gnose como luz contra a ilusão. Pare e reflita. Essas citações, sobreviventes de séculos, sussurram que a verdade está dentro. Em um mundo de distrações, qual trecho desperta sua centelha divina? Obrigada por estar aqui, compartilhando esses fragmentos. Se isso tocou você, curta, comente. Eva desperta. Inscreva para o episódio 3. Sofia. A sabedoria que caiu e criou o mundo. Lembre, a verdade não grita, ela sussurra. Até o próximo fragmento de luz. Namastê.